Um pouquinho hoje, eu queria começar contando uma história. Não sei se você já ouviu a história da águia e a galinha. Diz que um fazendeiro, ele achou um filhote de águia na floresta. E ele trouxe o filhote de águia para a fazenda e colocou aquele filhote no galinheiro. E aquele filhote cresceu naquele galinheiro, ficou uma ave adulta, bonita, mas aprendeu que ela era galinha e vivia ciscando no galinheiro e comendo insetos. E durante muitos anos aquela águia viveu naquele galinheiro, achando que era galinha. E até que um dia chegou uma pessoa naquela fazenda, um homem que apreciava a natureza e pássaros, e disse para o fazendeiro: "Você sabia que você tem uma águia aí no seu galinheiro?" E ele disse: não é águia. Ela é uma galinha agora, ela pensa que é galinha. Você pode ver que todo o comportamento dela é um comportamento de galinha. E ele disse: mas é águia. A natureza dessa ave é águia. E eu vou mostrar para você que ela ainda é uma águia. Então ele pegou aquela águia, colocou no braço, saiu para fora do galinheiro e fez um impulso com o braço. A águia voou, caiu dentro do galinheiro e ficou ciscando lá no galinheiro. Aí o fazendeiro falou: "Não te disse? É galinha." E o homem disse: "Não, ela é águia." Então, de novo, pegou aquela águia, colocou no braço, se afastou um pouco mais, impulsionou a águia voou um pedaço e caiu lá de novo no galinheiro. E o fazendeiro disse: "Não adianta você insistir. Ela foi criada nesse galinheiro, ela é uma galinha." O homem não se conteve e disse: "Eu vou mostrar que ela não é galinha." Então colocou a ave dentro do carro, foi até uma alta colina, e lá em cima da colina ele colocou a ave no braço novamente, e chegou perto da colina, e a ave começou a tremer no braço dele. Começou a tremer, e ele começou a balançar a ave começava a tremer e não voava. Então ele colocou a ave assim na direção do sol. E quando o sol bateu no olho da águia e que bateu na sua plumagem, começou a esquentar a sua plumagem, o homem então soltou a águia. E a águia voou em direção do sol até desaparecer. E eu fiquei pensando sobre isso, como a nossa mente é capaz de nos condicionar. Como que nós somos, muitas vezes, guiados pela nossa mentalidade e perdemos um pouco a perspectiva daquilo que nós somos. E eu queria falar com você hoje sobre esse tema. Tudo começa em sua mente. Tudo começa aqui. Tudo começa dentro de você. Você pode usar a palavra mente, mas você pode usar também a palavra alma. Você pode usar também a palavra coração. Você pode usar a palavra espírito. Porque todas essas palavras, todos esses termos, significam que dentro de nós existe um ser. Vocês estão olhando para mim agora. Vocês estão vendo a minha aparência física. Vocês estão me vendo, mas vocês não estão vendo quem eu sou aqui dentro. Além de ter esse braço, pernas, mãos, além dessa parte física, músculos, nervos, nós temos o nosso eu, nós temos o nosso ser interior. E quando a Bíblia fala de mente, de coração, quando ela fala de alma ou de espírito, ela está tratando desse ser interior. Eu tenho o meu cérebro e o meu cérebro funciona, graças a Deus. Às vezes não, mas às vezes funciona. Mas eu não estou falando do cérebro, eu estou falando da mente. A mente trabalha em conjunto com o cérebro. Mas você não é só cérebro, você tem consciência. Você tem uma personalidade, você é uma pessoa. E essa pessoa, esse ser interior, nunca morre. A Bíblia diz que a alma é eterna,
que o nosso ser interior é eterno. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tudo que nós somos, tudo aquilo que nós realizamos ou tudo aquilo que nós desejamos está intimamente relacionado com a mente, com aquilo que eu sou aqui dentro. Por isso, tudo começa no meu interior. Há uma frase do Dr. Charles Swindoll que ele diz assim: o voo sublime, elevado, não acontece por acaso. Quem voa alto, quem voa além da média, não voa por acaso. Não acontece por acaso. É o resultado de um esforço mental árduo. Se você quer viver acima da média, se você quer viver fora da formatação que as pessoas querem colocar você tem que ter esse esforço mental. É preciso que a pessoa pense com clareza, com coragem e muita confiança. Você tem que ter clareza no que você pensa. Você tem que pensar com coragem. E você tem que manter a confiança. Você tem que manter o ritmo. As palavras das pessoas que desistem facilmente, você tem inúmeros exemplos. Não é? Para que tentar? E não vai dar certo. Né? Nem tenta porque não vai dar certo. A gente não vai conseguir. Não adianta, não vai conseguir. Ninguém consegue algo assim. Imagina. Você acha que é possível acontecer isso? Isso não é lógico. Isso não tem o mínimo sentido. Eu acho que você poderia pensar isso do Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, e ele diz: é o Senhor. E o Senhor diz: sim, Pedro, sou eu. Se é o Senhor, deixa eu ir aí ter com você. E Jesus diz: vem. E você diz: Pedro, não vai, cara. Não vai que não dá certo. Não vai que isso não tem lógica. Não vai, Pedro, porque nunca ninguém fez isso. Mas o Pedro saiu do barco. O Pedro fez tudo o que você acha que ele não devia fazer. E ele andou sobre as águas. Ele andou pouco, porque depois duvidou. Mas ele andou. Ele sabe como que é isso. Ele teve essa chance, porque ele entendeu que quando Deus fala, está falado. Que quando Deus diz, acontece. Então, às vezes nós somos bombardeados, e eu fiquei pensando, por pessoas que têm um espírito de galinha. Não vai voar. Não vai dar certo. Não vai acontecer nada. A gente não vai conseguir. Enquanto Deus está nos chamando para viver como águias, para voar. Porque Ele nos fez isso. A natureza de Deus está em nós. Deus nos tem dado isso. Então eu fiquei imaginando assim, a pessoa começa muito bem, cavando, buscando um tesouro, buscando o seu alvo, buscando o seu objetivo, mas com o passar dos anos, é muita pedra no caminho, é muito obstáculo, é muita gente desistindo, ou gente dizendo que não vai dar certo. E eu fiquei olhando para esse desenho, eu fiquei imaginando, será que eu estou meio assim? A bênção está pertinho e eu estou querendo desistir? Será que Deus me provou por um tempo e agora que Ele vai ouvir, eu estou querendo parar? Ele parou, estava chegando lá nos diamantes, na fortuna, na riqueza. E a pessoa vira as costas e vai embora. Por isso, a gente se torna aquilo que a gente pensa. Provérbios 23, 7, fala justamente isso. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Você é o que você imagina. Você é o que você pensa.
Você é o que você nutre dentro de você. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo. E eu não estou falando aqui de autoajuda, para dizer, olha, você tem que pensar positivo que vai dar tudo certo. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. E uma das coisas que você pode parar para pensar é isso. Nós nunca estamos vazios. Nunca. Sempre tem uma ideia, sempre tem um pensamento, sempre tem uma crença nos movendo. A gente nunca é vazio. Alguém pode dizer assim, mas eu acho que você pode se esvaziar. Não dá para esvaziar. Dá para você substituir, mas não ficar vazio. A gente sempre está cheio de alguma coisa. Ou cheio de esperança, ou de desesperança. Ou de fé, ou de incredulidade. Ou de alegria, ou de tristeza. Nós somos seres assim. Oi? Provérbios 23, 7. Eu devo ter digitado errado. Alguém tem alguma concordância aí? Depois eu vejo isso aqui, peraí. Como imagina no seu coração, assim ele é. É. Como que diz aí, Satoshi, no seu? É o 23:7? Na atualizada fala justamente isso. Como imaginou no seu coração, assim ele é. Ah, tá. Bom, aqui está dizendo que o segredo de uma vida, ou o segredo de viver uma vida excelente, é abrigar pensamentos envolvidos em excelência. Então, se você quer ter uma vida excelente, se você quer ter uma vida acima da média, você tem que abrigar no seu coração pensamentos excelentes. Não é? Um outro texto de Efésios 6, 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você parar e perceber que você é o que você pensa, e que tudo começa na nossa mente, então qual é o alvo do inimigo quando ele ataca a gente? A nossa mente. Tudo que ele quer é dominar a nossa mente. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para a gente ficar firme contra as ciladas. Ciladas tem a ver com armadilhas. A mente humana é o centro dos ataques. A estratégia, um método do inimigo é controlar a mente, pois assim controla toda a pessoa. Então, quando o inimigo ataca, ele vai atacar na sua mente. Então, o campo de batalha é a mente. É a nossa mente. Não é? Veja que quando os nossos pais estavam lá no Éden, aonde foi que ele atacou? Na mente de Eva. Olha, foi assim que Deus disse? Não, você não vai morrer. Ao contrário, você vai melhorar. Ele lança a dúvida, a incerteza, ele lança a desconfiança e espera colher. Se a gente continuar dando corda, alimentando essas investidas do inimigo, ele vai controlar nossa mente. Você pode observar isso também em 2 Coríntios 2, verso 10. O que eu também perdoei, Paulo está falando de ter perdoado uma pessoa que pecou,
se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está dizendo assim, houve um pecado aí na igreja, eu pedi para vocês disciplinarem a pessoa foi disciplinada. Agora ela mostrou arrependimento. Então eu quero que vocês perdoem, porque eu também perdoei. Porque se eu não perdoar, e se vocês não perdoarem, vocês vão estar abrindo brecha para o inimigo agir. E Paulo diz, a gente conhece a maneira do inimigo pensar. A gente sabe que ele tem condições de dominar o coração e a mente de uma pessoa que não foi perdoada, que não foi restaurada. Então Paulo está dizendo que essa palavra ardis significa a maneira que ele pensa. E esse texto também é muito esclarecedor, falando ainda da mente, o alvo do inimigo. 2 Coríntios 4, Paulo escreve dizendo, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que as pessoas não conseguem enxergar a glória de Cristo, a beleza de Cristo? Por que as pessoas não conseguem olhar para Cristo com um olhar de gratidão? Paulo explica, porque o entendimento da pessoa está bloqueado, fechado. E quem é que fechou? Quem é que bloqueou? O Deus desta era. Quem é o Deus desta era? Quem é o Deus desse século? Quem é o Deus da sociedade que está afastada de Deus? O maligno. Por isso, ele tem essa capacidade de entrar no entendimento. Paulo está dizendo que só o poder de Cristo, o Evangelho, pode penetrar o entendimento e trazer luz, felicidade e alegria. Então a mente é a batalha. E essa batalha, meus irmãos, ela é invisível e constante. Paulo escrevendo diz que a gente pode entender de tudo isso que o inimigo não desiste facilmente do território que manteve sob o seu domínio por longo tempo. Houve um tempo da minha vida que a minha mente não era controlada por Cristo, controlada pelo inimigo. E o inimigo agora, ele não está satisfeito, ele quer de volta. Ele quer tomar de volta o território que ele manteve. Por isso que essa luta, esse combate pelo controle da nossa mente é todo dia, é toda hora, é todo instante. Sempre nós vamos ter mensagens, apelos para a gente desistir. O combate precisa ser travado com as armas poderosas que Deus nos dá. 2 Coríntios 10, 3 diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não podemos lutar usando os princípios e métodos do mundo sem Deus. Eu creio que há muitos recursos humanos que a gente pode usar para nos ajudar. Mas para mudar a nossa mente, para colocar a nossa mente no lugar, a gente precisa lutar com as armas que Deus nos dá. E Paulo continua dizendo, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui eu queria parar um pouquinho para falar com você. Fortalezas, que Paulo está dizendo, são trincheiras erguidas dentro de nós. Quando você vivia sem Deus, e quando você vivia segundo os padrões do mundo sem Deus, dentro de você levantou-se trincheiras, fortalezas,
aonde você vai para defender as suas ideias, defender as suas opiniões, defender as suas crenças. É lá que você se refugia. E Paulo está dizendo que quando Deus nos alcança, quando a mensagem de Deus nos alcança, quando o Evangelho vem até nós, vem com poder para derrubar essas trincheiras, esses castelos, essas fortalezas. É como se você vai conversar com alguém, você vai falar com alguém sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus, mas você encontra trincheiras, você encontra fortalezas, e é lá que as pessoas se escondem. Mas não é só lá fora. Às vezes dentro da igreja acontece isso. Às vezes a gente constrói dentro de nós barreiras, castelos, que a gente ainda não quer abrir mão. Certas opiniões, certas doutrinas, certos ensinos, certas crenças que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus, mas que a gente ainda nutre. E a gente acha dificuldade de quebrar essas barreiras, esses castelos, essas fortalezas. E é isso que Deus faz. Quando Ele vem para confrontar as nossas opiniões, pensamentos, conceitos contrários ao Evangelho. Então você fala assim para uma pessoa, escuta, mas por que você se afastou da igreja? Por que você se afastou? E ele vai colocar as fortalezas dele. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele está se refugiando nessas fortalezas. Por que você não perdoa? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu vou construindo minhas trincheiras. Por que você não tem um compromisso maior e mais profundo com Deus? Por que você não busca um compromisso maior com a igreja de Cristo? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. A gente vai colocando as nossas trincheiras. E se a gente não sair de trás da trincheira, não tem mudança. Se a gente não abandonar a nossa fortaleza, não tem mudança. A gente vai continuar sempre da mesma coisa. Às vezes a pessoa pode até mudar da igreja, mas não mudou a fortaleza. Ela muda de cidade, ela muda de emprego, ela muda de igreja, ela muda de casamento, mas a trincheira continua lá. Se não sair da trincheira, não tem mudança. E é isso que Deus está nos chamando hoje, está nos desafiando, tem me desafiado. Você está correndo para trás da trincheira para se colocar ali, defender a sua opinião, a sua crença, o seu jeito, ou você está aberto ao que eu quero fazer na sua vida? Paulo continua dizendo, no verso 5, ainda em 2 Coríntios 10, destruímos argumentos. A palavra argumento aqui vem da palavra lógica. E toda pretensão ou barreira alta que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que Deus quer fazer, Ele quer moldar o nosso pensamento, nossas emoções e nossos impulsos. Ele quer que essa batalha seja ganha dentro da minha mente. E quando é que eu ganho a batalha? Quando eu levo o meu pensamento, quando eu levo as minhas emoções, quando eu levo os meus sentimentos, quando eu levo as minhas opiniões, as minhas crenças e os meus conceitos aos pés de Cristo. E digo, Deus está aqui. E aí Deus começa então a mudar a nossa vida. Né? Como é que a gente vence essa batalha? E eu queria contar para vocês a história da Lia. Acho que você já deve conhecer essa história. A Lia, uma criatura de Deus, um ser humanozinho, né, de Deus. E a Lia se sentia um verme. Dizia, eu vivo rastejando pela vida, só comendo pó. Mas um dia,
a voz do Criador soou dentro de Lia. A voz do Criador disse: Lia, está na hora de você ter uma transformação na sua vida. Você não vai mais ser assim. Eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. E disse assim: agora, Lia, você vai procurar uma árvore, você vai subir nessa árvore, você vai escolher um galho, e você vai construir uma casa nesse galho, você vai entrar nessa casa, e você só vai sair de lá quando eu mudar a sua vida. E a Lia disse: ok, Deus, é você que manda, você é o Criador. E ela foi, encontrou uma árvore, subiu na árvore, achou um galho, se instalou naquele galho, fez uma casa no galho. E então começou a acontecer uma coisa interessante. Começou a haver uma metamorfose na vida da Lia. Eu queria mostrar para vocês uma foto da Lia. Essa é a Lia que vivia rastejando, comendo pó. E essa é a Lia transformada, depois da metamorfose. Primeiro, ela precisou passar por uma transformação. E daquela lagarta se transformar numa linda borboleta que podia voar, ao invés de viver rastejando. Como é que a gente muda a nossa mente? Como é que a batalha é ganha na nossa mente? A Bíblia fala que você tem que ter uma metamorfose. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos, né? Pela transformação da vossa mente. Você só vai conseguir uma metamorfose quando Deus mudar a sua mente. Acho interessante esse processo, que você tem uma mente antiga, você pensa com os padrões antigos, você sente com os sentimentos antigos, e Deus quer transformar a nossa vida, fazer uma metamorfose. Como essa metamorfose acontece? Coisa simples que eu vou te falar hoje. Primeiro, eu diria que para você ter uma mudança na sua mente, você precisa memorizar textos bíblicos. Você precisa ler Bíblia e gravar a Bíblia na sua mente. Substitua os pensamentos derrotistas pelas promessas bíblicas. Há promessas na Bíblia, irmãos, maravilhosas. E nós precisamos ter a nossa mente impregnada pela palavra. Os conceitos bíblicos, os versículos bíblicos, os textos bíblicos. Memorize. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Você quer ver um exemplo? 2 Coríntios 2, verso 14. Paulo diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É uma promessa. Graças a Deus, que Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, Ele manifesta o aroma de Cristo, o cheiro de Cristo. Isso aqui está relacionado com o tempo de Paulo, em que quando um exército derrotava o outro, esse exército vencedor, ele entrava na cidade puxando com correntes o exército inimigo. E tinha um tipo de um incenso para comemorar aquela vitória. Era um cheiro da vitória. Paulo está dizendo que eu e você, que somos igreja, quando a gente anda nesse mundo, exala de nós o cheiro da vitória de Cristo. Você pensa nisso? É uma promessa. Aonde você entra, aonde você vai, o inimigo sente o cheiro. Para nós, cheiro de vitória. Para ele, cheiro de derrota. E Paulo diz: graças a Deus, porque Cristo
nos faz vencedores. Memorize o texto. Segundo, personalize as promessas bíblicas. Grife as promessas bíblicas na sua Bíblia e depois leia-as usando os pronomes eu, me, meu, para mim. Toma posse dessas promessas. Vamos fazer um exercício. 2 Coríntios 2, ainda esse texto. E graças a Deus que sempre me faz triunfar em Cristo e por meio de mim manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu tomo posse disso, eu personalizo para mim. A gente leu aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É meu. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o meu socorro no dia da angústia. Ele é meu. Eu tenho que personalizar isso. Às vezes a gente lê a Bíblia e parece que fica muito distante as coisas. Mas é para mim e para você. Esses dias eu estava sentado lá em casa, orando, mas de repente eu começo a pensar assim, eu estou falando com quem aqui? Na sala da minha casa. Com quem que eu estou falando agora? Estou falando com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, com o ser que criou as galáxias, as estrelas, o universo, os anjos, com um Deus que é dono do ouro, da prata, que estende o céu como se estende um lençol na cama, que diz a palavra que os oceanos na mão dele é como gotas. Espera aí, Marcos, você está falando com ele. Mas parece muito grande isso, mas é. Parece muito maravilhoso, mas é. Mas também é real. Também é real. Você não está fazendo parte de uma igreja qualquer. É a igreja de Cristo. Esposa de Cristo, noiva de Cristo, edificada por Cristo, imbatível, indestrutível, gloriosa, cuja finalidade é viver com Cristo para sempre. Isso é real. Quando eu leio as promessas de Deus, eu digo, será que eu acredito mesmo nisso? Será que realmente eu quero uma vida profunda com Deus? Quando eu leio Atos, quando eu vejo aqueles homens orando e o lugar tremendo, quando eu vejo eles falando e as pessoas sendo curadas, se convertendo, Deus fazendo milagres através da vida delas, eu digo, isso é para mim ou não? Eu posso ter uma vida assim? É isso que eu desejo. Essa promessa é para mim hoje. Eu posso ser usado por Deus dessa forma ou isso já foi? É meu. Eu acho que a gente não está usufruindo 1%, talvez 0,5%, talvez 0,01% daquilo que Deus tem para mim e para você. O chamado de Deus é espetacular. Se você começa a pensar nesse Deus, você diz, será que esse problema, será que essa dificuldade, será que esse desafio, será que essa situação é tão grande assim mesmo? Será que não pode ser feito nada com isso? Será que Deus não pode mover as coisas? Não pode fazer um milagre? Então a gente acaba pensando que nem aquela águia que estava dentro do galinheiro. A gente fica ciscando, e Deus está dizendo, rapaz, moça, jovem, irmão, irmã, eu te chamei para você voar, e não para ficar aí dentro. A gente precisa tomar posse das promessas. Segundo, terceiro, analise a sua situação. Você está andando e sendo influenciado por galinhas ou por águias? Às vezes eu me pergunto isso, eu estou dando ouvidos
para gente que é derrotista ou dando ouvido para gente que pensa os pensamentos de Deus? Será que eu estou escutando gente que está me levando para baixo? Ou eu estou escutando gente que está dizendo, olha, eu não quero ser pessimista, está difícil, mas não é impossível. Deus pode. Certa ocasião, um pastor, eu estou tentando lembrar agora o nome dele aqui, mas vamos ver se eu lembro. Ele tinha um orfanato, George Miller. Ele tinha um orfanato. E faltou dinheiro para o orfanato. E ele começou a se desfazer das coisas que ele tinha dentro do orfanato para manter o orfanato. E durante 4 dias, ele orou. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém, ele sempre orava e Deus mandava. Ele nunca pedia nada, ele disse, eu tenho que pedir para Deus, e Deus vai mandar. E Deus mandava. O orfanato tinha mais de 1000 crianças. E ele supria aquele orfanato através da oração. Um homem de fé. E aí, passado 4 dias, chegou uma senhora no orfanato e disse, olha, eu vim trazer aqui esse dinheiro para o orfanato. E era a quantidade necessária que eles precisavam. E aí alguém disse assim, e ela disse assim, eu tive que viajar 4 dias e cheguei agora. Então aqui está o dinheiro. E ele disse, fazia 4 dias que Deus já tinha o dinheiro providenciado, só estava esperando um momento para ter. Desde a hora que a gente começou a orar, Deus já tinha o dinheiro. Mas ele resolveu dar. Aí uma pessoa disse, George Miller, parece que aqui você vive da mão para a boca, da mão para a boca. Ele falou, a gente tem boca, mas a mão é de Deus. É da mão de Deus para a nossa boca. Era um homem que cria nas promessas de Deus, que confiava. E eu quero fazer esse desafio para você, a gente precisa crer. Veja isso. Faça sempre a pergunta, estou agindo com a mente de Cristo ou agindo pela força de velhos hábitos entrincheirados? Eu estou fazendo isso, eu estou me sentindo assim, eu estou olhando para essa situação, para esse momento, com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, ou são velhos hábitos que estão enraizados dentro de mim e eu não consigo abrir mão disso? Por último, não existe pílulas mágicas para o sucesso, rápido e fácil. Existe luta diária, travada na força do Espírito. Irmão, não tem pílula dourada que você diz assim, Deus, eu queria crescer agora de uma hora para outra, queria ser bem-sucedido, queria ter sucesso no meu ministério, na minha vida, na vida da igreja, e de repente uma explosão. E Deus diz, não tem isso. Tem uma batalha diária. Todo dia você tem que vencer você mesmo. Todo dia você tem que lutar para que a sua mente permaneça no foco. Todo dia você vai ter que levantar e dizer, eu creio nas promessas de Deus. E confio nas promessas de Deus. E eu queria terminar dizendo para você o seguinte, as pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Em vez disso, não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas. Eu quero dizer para você que o diabo vai sussurrar no seu ouvido, vai dizer que você nasceu uma lagarta, vai dizer que você vai viver essa vida sempre, que a sua vida está destruída, ou que a sua vida não tem jeito, ou que tudo que você faça não tem lógica, não tem sentido, não vai dar certo. E ele está dizendo que você vai viver assim. Mas Deus está te dizendo hoje que você pode ser diferente, que a sua vida pode ser diferente. Você pode voar
E você pode experimentar o néctar preparado para você. Mas você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você tem que entender que a batalha da sua mente é o mais importante de todas as batalhas que você vai travar. E eu encerro dizendo, tudo começa em sua mente. Amém?